Em um almoço de domingo, tudo mudou na minha vida para sempre. Foi o dia que meu genro Lucas me olhou nos olhos, na frente de toda a minha família reunida ao redor da mesa, e me chamou de ladra. Ele disse que eu tinha roubado R$ 3.000 dele, gritou que eu estava com problemas mentais, revirou minha bolsa como se eu fosse uma criminosa. E enquanto ele fazia esse show todo, enquanto minha própria filha duvidava de mim e meus netos choravam assustados, ele não fazia ideia de uma coisa. Eu tinha câmeras de segurança escondidas instaladas há 3 semanas. E essas câmeras tinham gravado algo que ia destruir completamente a farsa que ele armou. Antes de dar continuidade à história, confiram se já estão inscritos no canal e deixem nos comentários de onde estão nos ouvindo. Gostamos de interagir com vocês e saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Vera, tenho 58 anos e sou viúva há 8 anos. Moro sozinha numa casa de 3 quartos em São Paulo que era minha e do meu marido. A casa é grande, confortável, cheia de memórias. Tenho uma boa aposentadoria, recebo pensão, nunca precisei de nada de ninguém. Sempre vivi de forma independente e digna. Minha filha Marina tem 29 anos. Ela é casada há 5 anos com Lucas, que tem 33 anos. Eles têm 2 filhos lindos, Miguel de 6 anos e Sofia de 4. Eu sempre fui muito próxima da Marina. Ela era minha única filha, meu tesouro. Mas nos últimos 2 anos algo mudou. Ela ficou distante, tensa, nervosa. Os almoços de domingo, que costumavam ser alegres, passaram a ter um clima estranho. Lucas sempre foi um problema para mim desde que entrou na família. Tinha algo nele que me incomodava profundamente. A forma como ele olhava para minha casa, sempre fazendo comentários sobre ser grande demais para uma pessoa só, sugerindo que eu deveria vender e comprar um apartamento menor. O jeito arrogante como falava, como se estivesse sempre avaliando as pessoas, calculando o que poderia tirar delas. Eu ignorava na época, achava que era só impressão minha, que eu estava sendo dura demais com o marido da minha filha. Mas há 6 meses, coisas começaram a acontecer que me fizeram perceber que meu instinto estava certo. Pequenas coisas no início, tão sutis que eu mesma duvidava. Um perfume importado que eu tinha guardado desapareceu. Era um perfume caro, que meu marido tinha me dado no último aniversário antes de morrer. Eu guardava com carinho numa caixa no criado mudo. Um dia fui procurar e não estava mais lá. Depois foram R$ 200 que eu tinha deixado na cômoda do meu quarto. Eu tinha certeza que tinha colocado ali, mas quando fui pegar o dinheiro tinha sumido. Então foi o relógio do meu marido falecido, uma peça cara que eu guardava como lembrança. Procurei por toda a casa, revirei cada gaveta, cada canto. Nada. Toda vez que eu mencionava algo que tinha sumido, Lucas tinha uma desculpa pronta. Ele dizia com aquele tom condescendente que eu devia ter guardado em outro lugar e esquecido. Que na minha idade era normal ficar confusa com essas coisas, misturar as lembranças, não ter certeza de onde tinha colocado os objetos. Aquilo me irritava profundamente porque eu sabia, tinha certeza absoluta que não estava confundindo nada. Mas sem provas, o que eu podia fazer? Acusar meu genro de roubo baseado apenas em suspeitas? Isso destruiria minha relação com Marina, afastaria meus netos de mim. Então, eu engolia a raiva e ficava quieta. Mas aquela sensação ruim crescia cada vez mais dentro de mim. Era um aperto no peito toda vez que Lucas saía da minha casa, uma certeza íntima de que algo muito errado estava acontecendo. Até que há 3 semanas aconteceu algo que me fez tomar uma atitude. Foi num sábado à tarde. Lucas e Marina vieram me visitar com as crianças. Eu tinha R$ 500 na minha carteira, dinheiro fresquinho que tinha acabado de sacar no banco para pagar a diarista na segunda-feira. Deixei a carteira em cima da mesa da sala enquanto fui para a cozinha preparar café e biscoitos para todos. Fiquei lá uns 15 minutos, fazendo café fresco, arrumando os biscoitos num prato bonito, pegando xícaras. Quando voltei para a sala, Lucas estava no sofá mexendo no celular, como sempre. Marina estava no quintal brincando com Miguel e Sofia. Tudo parecia absolutamente normal, tranquilo, comum. Na segunda-feira de manhã, quando fui pegar o dinheiro para pagar a diarista, a carteira estava vazia. Os R$ 500 tinham desaparecido. Eu revirei a casa inteira. Procurei em cada gaveta, em cada bolso de roupa, em cada lugar possível. Nada. E foi aí que a ficha caiu de verdade. Lucas tinha ficado sozinho na sala. Lucas tinha acesso direto à minha carteira. E Lucas era a única pessoa que se beneficiava desses sumiços constantes. Naquele momento, tomei uma decisão. Não ia mais ficar passiva.
Não ia mais aceitar ser tratada como uma velha confusa que não sabia onde guardava as próprias coisas. Se Lucas estava roubando de mim, eu ia descobrir e ia ter provas concretas. Não ia mais depender da minha palavra contra a dele. No mesmo dia, terça-feira de manhã, liguei para uma empresa de segurança que encontrei na internet. Expliquei que queria instalar câmeras discretas na minha casa, que precisava que ficassem invisíveis. O atendente foi muito solícito, disse que tinha a solução perfeita. Na quarta-feira de tarde, um técnico veio até minha casa. Ele instalou 4 câmeras no total. Uma na sala de estar, uma na cozinha, uma no corredor que dá acesso aos quartos e uma na entrada principal da casa. As câmeras foram disfarçadas como detectores de fumaça, aqueles brancos redondos que ficam no teto. Ficaram completamente invisíveis. Ninguém jamais suspeitaria que eram câmeras de segurança. O técnico me ensinou a acessar as gravações através de um software no notebook. Era simples e intuitivo. Eu podia ver as imagens ao vivo ou revisar gravações anteriores por data e horário. Tudo ficava armazenado automaticamente na nuvem. Paguei à vista. Não queria deixar rastro no cartão de crédito que Marina às vezes via quando me ajudava com as contas. Não contei para ninguém sobre as câmeras. Nem para minha irmã Silvia, que é minha confidente em quase tudo. Nem para Marina, obviamente. Nem para nenhuma amiga ou vizinha. Era meu segredo, minha arma silenciosa. Parte de mim ainda esperava estar errada. Esperava que as câmeras não mostrassem nada e que eu pudesse finalmente relaxar e parar de desconfiar. Mas outra parte de mim, aquela parte que conhece gente ruim quando vê, sabia exatamente o que ia encontrar naquelas gravações. E eu estava certa de um jeito que me deixou enojada. Durante essas 3 semanas que se seguiram, comecei a revisar as gravações toda noite antes de dormir. Virou um ritual. Eu preparava um chá, sentava na frente do notebook na minha sala e assistia tudo o que tinha acontecido naquele dia. No início não apareceu nada demais. Dias normais, eu sozinha em casa fazendo minhas coisas, às vezes uma visita de Silvia ou de alguma vizinha. Mas então, 15 dias depois de instalar as câmeras, Lucas e Marina vieram me visitar numa tarde de sábado. Eu estava no supermercado quando eles chegaram. Tinham chave da casa porque às vezes vinham deixar as crianças comigo. Quando cheguei em casa meia hora depois, eles já tinham ido embora. Marina tinha deixado um bilhete dizendo que precisavam resolver algo urgente. Naquela noite, quando fui revisar as gravações, vi algo que me fez sentir náusea. A câmera do corredor tinha capturado Lucas entrando no meu quarto. Ele olhou para os lados, verificando se estava sozinho, e então foi direto ao criado mudo. Abriu a gaveta de cima, aquela onde eu guardo algumas coisas pessoais. Procurou por alguns segundos e então pegou algo. Não consegui ver o que era pela câmera, mas eu sabia. Era dinheiro que eu tinha guardado ali, umas notas que tinha separado. Ele colocou no bolso da calça com movimentos rápidos, eficientes. Fechou a gaveta, olhou ao redor mais uma vez e saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. A frieza nos movimentos dele me impressionou. Não havia hesitação, não havia culpa visível. Era automático, praticado, como se ele já tivesse feito aquilo muitas vezes antes. Voltei à gravação e assisti de novo. E de novo, 3 vezes seguidas, só para ter certeza absoluta do que estava vendo. Minha mão tremia segurando a xícara de chá. Não era mais suspeita. Era prova concreta, gravada em vídeo, com data e hora. Lucas estava roubando de mim. Salvei aquele vídeo específico numa pasta separada no computador. Depois copiei para um pendrive e para a nuvem. Não ia correr nenhum risco de perder aquela prova. Mas não fiz nada ainda. Alguma coisa me dizia para esperar, que ia aparecer mais coisa, que Lucas não tinha terminado. E eu estava certa. 10 dias antes daquele domingo fatídico, as câmeras gravaram algo ainda pior. Lucas tinha vindo sozinho buscar umas ferramentas que disse ter deixado na minha garagem. Eu estava em casa, tinha dito que ele podia entrar e pegar. Fui tomar banho enquanto ele procurava. Quando saí do banho 20 minutos depois, ele já tinha ido embora. Mas aquela noite, ao revisar as gravações, descobri que ele não tinha passado 20 minutos procurando ferramentas. Ele tinha passado 5 minutos na garagem e 15 minutos na minha sala, ao telefone. A câmera da sala tinha capturado tudo. E o mais importante, tinha capturado o áudio também. Aumentei o volume do notebook e escutei cada palavra venenosa que saiu da boca dele. Cara, é moleza total. A velha nem percebe quando pego as coisas dela. E o melhor é que eu falo pra Marina que a mãe dela tá ficando esclerosada. E ela acredita em tudo que eu digo.
Semana que vem eu pego mais, tenho que pagar aquela grana que perdi nas apostas online. Tá me cobrando demais, os caras não têm paciência. E então ele riu. Uma risada baixa, maldosa, cruel. Como se roubar de uma viúva fosse a coisa mais engraçada do mundo. Como se me fazer parecer louca fosse uma piada particular dele. Pausei o vídeo naquele momento, na imagem dele rindo sozinho na minha sala. Fiquei olhando para aquela cara, para aquele sorriso cínico e senti uma raiva que nunca tinha sentido antes na vida. Não era só raiva pelo roubo, era raiva pela manipulação, pela forma como ele estava usando minha idade contra mim, pela maneira como estava plantando dúvidas sobre minha sanidade na cabeça da minha própria filha. Ele não estava apenas roubando dinheiro e objetos, ele estava roubando algo muito mais valioso. Minha credibilidade, minha dignidade, minha relação com Marina. Estava me fazendo parecer uma velha confusa, esquecida, possivelmente senil, tudo para poder continuar roubando sem ser questionado. E o pior, estava funcionando. Marina tinha começado a me tratar diferente, com aquela paciência exagerada que se tem com crianças ou com pessoas doentes. Salvei aquele vídeo também. Copiei 3 vezes, guardei em lugares diferentes. Aquela conversa ao telefone era ouro puro. Era a confissão dele, em suas próprias palavras, admitindo tudo. Falando sobre roubar, sobre me fazer parecer louca, sobre usar Marina, sobre dívidas de apostas. Era mais do que eu precisava para provar minha inocência e expor os crimes dele. Mas ainda não fiz nada. Porque alguma coisa me dizia que o pior ainda estava por vir. E meu instinto, aquele mesmo instinto que me alertou sobre Lucas desde o início, estava certo de novo. Porque 3 dias depois, Lucas armou a cilada perfeita. Ele planejou cada detalhe, cada palavra, cada movimento. E se não fosse pelas câmeras, ele teria destruído minha vida completamente. Foi num sábado à noite, 2 dias antes daquele domingo. Eu estava deitada na cama, revisando mentalmente a semana, quando Lucas me enviou uma mensagem. Dizia que ele e Marina estavam planejando o almoço de domingo, que queriam reunir toda a família, que fazia tempo que não tínhamos um momento assim todos juntos. Respondi que adoraria, que ficaria muito feliz em receber todos. Ele respondeu, com emojis de coração, dizendo que eu era a melhor sogra do mundo. Olhando agora em retrospecto, percebo que aquilo era parte do plano dele. Me deixar confiante, animada, desprevenida. Passei o sábado inteiro preparando a casa para receber a família. Limpei tudo, deixei cada canto brilhando. Fui ao mercado e comprei todos os ingredientes para fazer feijoada, o prato favorito da família. Comprei cerveja, refrigerante, suco para as crianças. Queria que tudo ficasse perfeito. Domingo de manhã acordei cedo e comecei a cozinhar. Arrumei a mesa com cuidado. Coloquei toalha bonita, pratos combinando, talheres bem dispostos. Queria que aquele almoço fosse especial. Queria mostrar para minha família o quanto eu os amava. Não tinha a menor ideia do inferno que Lucas estava prestes a criar. Não sabia que ele tinha ensaiado cada palavra, planejado cada detalhe. Não sabia que aquele seria o dia em que ele tentaria me destruir completamente, na frente de todos que eu amava. Antes de prosseguir, curta o vídeo se já ouviu até aqui, isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a continuar contando essas histórias para vocês. O relógio marcava 13h15 quando Marina chegou com Lucas e as crianças. Miguel veio correndo pela porta como sempre fazia, gritando: "Vovó, vovó", com aquele jeitinho alegre que só criança tem. Ele me abraçou forte e eu senti aquele cheiro de shampoo infantil no cabelo dele. Sofia estava mais tímida, se escondendo, atrás da saia da mãe, mas quando me abaixei, ela veio e me deu um beijinho molhado no rosto. Marina estava linda, tinha feito o cabelo e estava usando um vestido florido que eu tinha dado de presente no aniversário dela. Ela me abraçou apertado e disse que a casa estava com um cheiro maravilhoso, que tinha sentido o aroma da feijoada desde o portão. Lucas entrou atrás dela, me deu aquele abraço protocolar de sempre, 2 tapinhas nas costas e pronto. Ele estava usando uma camisa social azul e calça jeans, tinha até passado gel no cabelo. Parecia ter se arrumado especialmente para a ocasião. Meia hora depois começaram a chegar os outros.
Minha irmã Silvia veio com o marido Roberto e trouxeram também minha cunhada Patrícia e minha sobrinha Júlia, de 16 anos. Júlia estava naquela fase adolescente, toda no celular, mas me deu um abraço carinhoso e disse que estava morrendo de fome, que tinha pulado o café da manhã só para comer mais no almoço. 9 pessoas ao todo na minha casa. A mesa estava completa, cheia de vozes e risadas. Era exatamente como eu sempre sonhei. Minha família reunida, feliz, aproveitando um domingo de sol. As crianças corriam pelo quintal, os adultos conversavam na sala, a comida estava pronta e quentinha na cozinha. Por um breve momento, eu até esqueci de todas as suspeitas, de todos os roubos, das câmeras escondidas. Por um momento, eu só queria aproveitar aquele almoço. Sentamos todos à mesa por volta das 14h. A feijoada estava no ponto perfeito, o feijão cremoso, as carnes macias. Servi todo mundo com aquele prazer de mãe e avó, querendo que todos comessem bem, que se sentissem acolhidos. Marina elogiou a comida várias vezes, disse que ninguém fazia feijoada como eu. Roberto pediu bis da farofa. Miguel comeu 3 laranjas. Sofia fez careta para a couve, mas comeu porque a mãe mandou. Lucas estava mais quieto do que o normal. Ele comeu pouco, empurrava a comida no prato mais do que mastigava de fato. Estava mexendo no celular o tempo todo, mesmo com Marina pedindo para ele largar o telefone durante a refeição. Ele dizia que era trabalho, que tinha uns e-mails urgentes, mas ela ficava irritada com aquela falta de educação. Eu não dei muita importância na hora. Lucas sempre foi assim, sempre grudado naquele celular, como se o mundo fosse acabar se ele perdesse uma notificação. A conversa fluía naturalmente. Falamos sobre o trabalho de Roberto, sobre como Júlia estava indo bem na escola, sobre os planos de viagem que Silvia estava fazendo para o fim do ano. Miguel contou empolgado sobre a apresentação que ia ter na escola, disse que ia ser uma árvore na peça de teatro. Sofia tentou chamar atenção fazendo palhaçadas, fazendo todo mundo rir. Os primeiros 45 minutos foram absolutamente perfeitos. Não houve nenhum sinal de que algo estava errado, nenhuma tensão no ar, nenhum indício do inferno que estava prestes a começar. Era um almoço de domingo normal, daqueles que eu tinha feito centenas de vezes ao longo da vida. Tranquilo, alegre, cheio de amor familiar. Quando terminamos o prato principal, eu me levantei para começar a recolher os pratos. Marina se ofereceu para ajudar, mas eu disse que não precisava, que ela ficasse conversando com a família. Tinha feito pudim de leite condensado de sobremesa, aquele clássico que derrete na boca. Estava na geladeira já desenformado, só precisava colocar num prato bonito e levar para a mesa. Fui para a cozinha sozinha. Abri a geladeira, peguei o pudim com cuidado. A calda de caramelo tinha ficado perfeita, escorrendo pelas laterais do pudim. Peguei um prato grande de porcelana branca, aquele que uso para ocasiões especiais. Transferi o pudim com cuidado. Peguei pratinhos pequenos de sobremesa e colherinhas. Queria que a apresentação ficasse bonita. Demorei uns 5 minutos ali na cozinha, não mais do que isso. 5 minutos organizando a sobremesa, pegando guardanapos de papel, enchendo uma jarra com água fresca. 5 minutos que mudaram tudo. 5 minutos que Lucas usou para executar o plano dele. Eu estava quase terminando quando ouvi o grito. Um grito alto, estridente, vindo da sala. O grito foi tão forte, tão repentino, que eu deixei a colherinha cair no chão fazendo barulho. Meu coração disparou na hora. Não acredito, não é possível! Era a voz de Lucas. Ele estava gritando com uma intensidade que eu nunca tinha ouvido antes, um misto de raiva e incredulidade que parecia genuíno demais. Larguei tudo no balcão da cozinha e corri para a sala. Minha mão ainda estava úmida de ter lavado o prato do pudim. Quando entrei na sala, a cena que vi me fez congelar. Todos já estavam de pé, assustados, formando um semicírculo ao redor de Lucas. Ele estava no meio da sala, de pé, segurando a carteira dele aberta nas 2 mãos. O rosto dele estava vermelho, as veias do pescoço saltadas, uma expressão de fúria tão intensa que parecia que ele ia explodir. Miguel e Sofia estavam chorando. Miguel se agarrava na perna da mãe, os olhinhos arregalados de medo. Sofia tinha o rosto escondido no sofá, os ombros tremendo.
Eles nunca tinham visto o pai gritar daquele jeito, nunca tinham presenciado aquele nível de raiva. Marina estava paralisada, boca aberta, mãos no peito. Silvia segurava o braço de Roberto, os dois sem entender o que estava acontecendo. Patrícia tinha se levantado da cadeira tão rápido que quase a derrubou. Júlia estava com o celular na mão. Provavelmente tinha começado a filmar por instinto adolescente. E então Lucas olhou diretamente para mim. Havia ódio naquele olhar. Ódio puro, genuíno, convincente. Ele apontou a carteira aberta na minha direção e sua voz saiu trêmula de raiva fingida. Vera, onde está meu dinheiro? Fiquei parada na porta entre a cozinha e a sala, ainda processando a cena. Meu coração batia acelerado, confusão tomando conta de mim. Que dinheiro, Lucas? O que aconteceu? Ele levantou a carteira ainda mais alto, sacudindo ela no ar como se fosse uma prova de crime. Tinha 3.000 aqui. Eu contei antes de sair de casa. Contei 2 vezes. Tinha exatamente 3.000 nessa carteira. Dei um passo para dentro da sala, tentando entender, tentando raciocinar. Lucas, você deve ter deixado em casa ou esquecido no carro. Vamos procurar com calma, tenho certeza que... Ele me cortou, a voz saindo ainda mais alta, mais agressiva. Não, Vera, eu não esqueci em lugar nenhum. Eu não sou maluco. O dinheiro estava aqui quando eu cheguei nessa casa. Minha irmã Silvia tentou intervir, a voz dela saindo baixa, tentando acalmar. Lucas, por favor, vamos respirar fundo e pensar. Tenho certeza que tem uma explicação. Ele se virou para ela com uma rapidez que fez Silvia dar um passo para trás. Calma. Calma! Silvia, são 3.000. 3.000. Você tem noção de quanto dinheiro é isso? E você quer que eu fique calmo? Roberto tentou ser a voz da razão, colocando a mão no ombro de Lucas. Cara, a gente entende que você tá nervoso, mas vamos pensar. Quando foi a última vez que você viu o dinheiro? Tem certeza que trouxe? Lucas se afastou do toque de Roberto como se queimasse. Eu tenho certeza. Eu saquei esse dinheiro ontem no banco. Eu contei em casa hoje de manhã. Eu coloquei nessa carteira e coloquei a carteira no bolso da minha jaqueta. E então ele fez aquilo. Aquilo que mudou tudo. Ele olhou de volta para mim e soltou a bomba que estava esperando para soltar desde o começo. Só tinha 2 pessoas aqui nessa sala quando eu fui ao banheiro. Eu e você, Vera. Mais ninguém. Marina estava no quintal com as crianças. Vocês todos estavam na cozinha conversando. Só nós 2 estávamos aqui. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Meu estômago revirou quando entendi onde ele estava indo com aquilo. Minha voz saiu baixa, trêmula, incrédula. Lucas, você não tá insinuando que eu... Ele me cortou. E dessa vez não estava mais gritando. Dessa vez a voz dele saiu controlada, fria, cortante como uma lâmina. Eu não tô insinuando nada, Vera. Eu tô afirmando. Você pegou meu dinheiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos se viraram para mim. Eu conseguia sentir o peso de cada olhar, cada expressão de choque, cada pergunta não dita. Meus netos me olhando com medo. Minha irmã me olhando com confusão. Minha filha me olhando com algo que parecia suspense e dúvida misturados. Minha voz saiu fraca, desesperada. Lucas, eu não peguei nada seu. Eu nunca faria isso. Você tem que acreditar em mim. Ele deu uma risada. Uma risada curta, sem humor, carregada de sarcasmo. Nunca faria? Nunca? Vera, isso explica tudo. Tudo que sumiu aqui nos últimos meses. Meu perfume importado que desapareceu. Aquele que custou R$ 400. O dinheiro que sumiu outras vezes. Até o relógio do tio, aquele que você disse que tinha perdido e procurou por toda a casa. Marina tinha as mãos cobrindo a boca agora, os olhos arregalados, olhando entre mim e o marido. Lucas, Por favor, não fala assim. Você está dizendo que minha mãe... Ele se virou para ela, e a transformação no rosto dele foi impressionante. De raiva passou para preocupação, para aquela falsa compaixão que manipuladores usam tão bem. Marina, amor, eu não queria ter que fazer isso aqui, na frente de todo mundo. Eu juro que não queria. Mas sua mãe tem problemas. Olha para ela. Você mesma tem comentado comigo que ela anda esquecida, que repete histórias, que confunde datas. As lágrimas começaram a queimar meus olhos. Lágrimas de raiva, de humilhação, de dor profunda. Eu não tenho problemas. Eu não estou esquecida. E eu não peguei seu maldito dinheiro, Lucas. Ele apontou o dedo para mim, a voz voltando a subir.
Então onde ele tá? Me explica. O dinheiro tinha asas? Desapareceu sozinho no AR? Evaporou? Foi abduzido por alienígenas? Tentei me explicar, mas minha voz estava falhando, quebrando a cada palavra. Eu não sei, Lucas. Eu estava na cozinha. Eu não peguei nada. Por que eu faria isso? Eu tenho meu próprio dinheiro. Eu não preciso... Ele me cortou brutalmente. Mentira! Você tá mentindo na minha cara. Você estava aqui. Você estava sozinha nessa sala quando eu saí. Ninguém mais entrou aqui. Marina começou a chorar. Lágrimas escorrendo pelo rosto dela, a voz saindo em soluços. Mãe, por favor. Se você pegou sem querer, se você tá confusa, só devolve. A gente não precisa fazer isso virar um escândalo. A gente entende. A gente não vai te julgar. Aquelas palavras da minha própria filha me atingiram mais forte do que todas as acusações de Lucas juntas. Senti como se uma faca tivesse atravessado meu peito. Olhei para Marina, para aquela menina que eu carreguei por 9 meses, que eu criei sozinha depois que o pai morreu, que eu amei mais do que qualquer coisa nesse mundo. E ela estava duvidando de mim. Minha voz saiu gelada, controlada apenas pela força de vontade. Marina, você realmente acredita que sua mãe é uma ladra? Ela colocou as mãos no rosto, chorando mais alto. Eu não sei o que pensar. Lucas não mentiria sobre tanto dinheiro. São 3.000 reais, mãe. Ele precisa desse dinheiro para pagar a escola das crianças. E foi aí que Lucas fez o impensável. Ele caminhou até onde estava minha bolsa, pendurada no encosto da cadeira onde eu tinha sentado durante o almoço. Ele pegou minha bolsa sem pedir licença, sem hesitar. Gritei, a voz saindo mais alta do que pretendia. Lucas, o que você está fazendo? Ele virou a bolsa de cabeça para baixo na mesa. Tudo caiu num monte desorganizado. Minha carteira de couro marrom caiu aberta. Cartões espalhados. Meu porta-remédios caiu fazendo barulho. Lenços de papel, chaves de casa, balas de menta, caneta, recibos antigos. Tudo espalhado na mesa na frente de todo mundo. Tentei pegar minha bolsa de volta, mas ele me afastou com o braço, usando força física. Não, Vera. Você não vai me impedir. Se você não se importa de pegar o que não é seu, não vai se importar de ser revistada como qualquer ladra. A palavra ladra ecoou na sala como um tiro. Silvia deu um passo à frente, a voz dela tremendo de indignação. Lucas, isso é demais. Você não pode humilhar ela assim. Isso é desrespeitoso, Ele nem olhou para minha irmã. Continuou revirando minha bolsa. Desrespeitoso? Sabe o que é desrespeitoso, Silvia? Roubar. Eu trabalho duro pelo meu dinheiro. Eu me mato trabalhando. E ela simplesmente rouba como se não fosse nada. Roberto deu um passo à frente também, a voz mais firme. Lucas, para com isso agora. Você não encontrou nada na bolsa dela. O dinheiro não tá aí. Talvez você realmente tenha deixado em casa. Mas Lucas não parou. Ele abriu minha carteira, tirou cada cartão, cada nota, cada papel. Verificou cada compartimento, cada zíper, cada bolsinho. Estava me tratando como uma criminosa, revistando minhas coisas como se eu fosse uma ladra de rua pega em flagrante. Miguel chorava mais alto agora, a voz dele saindo em grito desesperado. Mamãe! Mamãe! Por que o papai tá gritando com a vovó? A vovó não fez nada de ruim. Sofia tinha o rosto completamente escondido agora, tremendo toda. Júlia tinha parado de filmar, as mãos tremendo tanto que ela guardou o celular. A própria adolescente estava assustada demais para continuar. E eu estava ali de pé, olhando minha bolsa sendo revirada, meus pertences espalhados na mesa como se fossem evidências de um crime. Sendo acusada de roubo na frente de toda a minha família, vendo meus netos com medo de mim, vendo minha filha duvidando de mim, sentindo minha dignidade sendo destruída pedaço por pedaço. Lucas terminou de revistar cada milímetro da minha bolsa. Não encontrou nada, óbvio, porque eu não tinha roubado absolutamente nada. Mas mesmo assim, ele não parou. Ele não pediu desculpas. Ele continuou o ataque. Ele olhou para Marina e a voz dele saiu carregada daquela falsa preocupação que manipuladores usam para parecer que estão ajudando. Marina, a gente precisa conversar sério sobre sua mãe. Ela não pode mais ficar sozinha nessa casa. Ela claramente precisa de cuidados. Precisa de acompanhamento médico constante. Talvez seja a hora de pensar em outras opções de moradia para ela. Ele estava falando de me internar, de me tirar da minha casa, de me declarar incapaz, e estava fazendo isso na frente de 9 testemunhas, me destruindo publicamente, plantando a semente da dúvida em cada pessoa que eu amava.
garantindo que quando ele eventualmente tentasse tomar controle da minha vida, da minha casa, das minhas economias, todo mundo já estaria preparado para aceitar que eu realmente precisava de ajuda. O plano dele era perfeito, cruel, calculado, meticulosamente executado. E teria funcionado. Teria me destruído completamente. Se não fosse por uma coisa que ele não sabia, as câmeras. As câmeras que estavam gravando tudo naquele exato momento. As câmeras que tinham gravado o que realmente aconteceu naquela sala 15 minutos atrás. Mas isso eu só ia revelar depois. Muito depois. No momento certo, da forma certa, para as pessoas certas. Mas dentro de mim, bem lá no fundo, algo estava mudando. A vítima estava se transformando. A mulher quebrada estava se reerguendo. E Lucas não fazia a menor ideia da tempestade que estava prestes a cair sobre ele. Porque eu sabia a verdade. E muito em breve, todo mundo ia saber também. Depois que a porta se fechou e o último carro saiu da garagem, fiquei sozinha no meio da minha sala. O silêncio era pesado, opressivo, sufocante. Ainda conseguia ouvir os ecos dos gritos de Lucas, das acusações, do choro de Marina. Minha bolsa continuava revirada na mesa, objetos espalhados como evidências de um crime que eu não cometi. Sentei no sofá, as pernas tremendo tanto que não conseguia mais ficar de pé. Coloquei as mãos no rosto e deixei as lágrimas virem. Chorei como não chorava há anos. Não eram lágrimas de tristeza comum. Eram lágrimas de raiva, de humilhação profunda, de traição familiar. Eram lágrimas de uma mulher que tinha acabado de ser destruída publicamente pelo próprio genro e que teve que assistir a própria filha duvidando dela. Cada soluço que saía do meu peito doía fisicamente. Era como se algo tivesse se partido dentro de mim. A relação com Marina, aquela confiança absoluta que sempre tivemos, tinha sido manchada. Os netos que me abraçavam com carinho agora tinham medo de mim. Minha própria irmã tinha me olhado com aquela sombra de dúvida nos olhos, mesmo tentando disfarçar. Peguei o celular da mesinha de centro e olhei para a tela. Queria ligar para Marina. Queria gritar que eu era inocente, que Lucas estava mentindo, que era tudo uma armação. Mas o que eu ia dizer? Como eu ia me defender sem parecer desesperada, sem parecer culpada tentando se justificar? Ele tinha feito um trabalho perfeito ao me incriminar. Não havia testemunhas da minha inocência. Era minha palavra contra a dele. E claramente Marina tinha escolhido acreditar no marido. Larguei o celular de volta na mesa. Não ia ligar. Não ainda. Não sabia o que dizer. Não tinha forças para enfrentar mais rejeição naquele momento. Olhei ao redor da sala. Os pratos do almoço ainda estavam na mesa de jantar. A feijoada que eu tinha feito com tanto amor estava esfriando nas panelas. O pudim que eu tinha preparado continuava na cozinha, intocado, derretendo sozinho. Toda aquela preparação, todo aquele carinho, toda aquela expectativa de um almoço feliz em família tinha sido destruída em questão de minutos. Me levantei com esforço e comecei a recolher os pratos mecanicamente. Precisava fazer alguma coisa, precisava manter as mãos ocupadas, senão ia enlouquecer ali mesmo. Levei tudo para a cozinha, raspei a comida no lixo, lavei cada prato, cada panela, cada talher. A água quente queimava minhas mãos, mas eu nem sentia. Estava funcionando no automático, o corpo fazendo os movimentos enquanto a mente reprisava cada segundo daquela tarde horrível. Guardei tudo nos lugares. Limpei a mesa, reorganizei minha bolsa, colocando cada objeto de volta no lugar certo. A carteira, os remédios, as chaves, tudo de volta ao normal, como se aquilo pudesse apagar o que tinha acontecido. Mas não apagava. A humilhação continuava queimando dentro de mim como brasa viva. Tomei banho demorado, deixando a água quente cair sobre mim, tentando lavar aquela sensação de sujeira que não era física. Me vesti com o pijama mais confortável que tinha e fui para o quarto. Olhei para a cama e soube que não ia conseguir dormir. Eram apenas 19 horas. O sol nem tinha se posto completamente ainda. Peguei o álbum de fotos antigo que guardava na mesinha de cabeceira. Comecei a folhear, passando pelas memórias de uma vida inteira. Fotos do meu casamento tão jovem, tão cheia de esperanças. Fotos de quando Marina nasceu, aquele bebê pequenino que se tornou minha razão de viver. Fotos de aniversários, natais, férias em família. Fotos do meu marido, aquele homem bom que me deixou cedo demais. Parei numa foto específica. Era do casamento de Marina e Lucas, 5 anos atrás. Eu estava no meio deles dois, abraçando os dois, com um sorriso genuíno no rosto.
Marina estava radiante no vestido de noiva. Lucas estava elegante no terno. Naquele dia eu tinha esperança. Esperança de que ele fosse um bom marido para minha filha, de que fossem felizes juntos, de que ele cuidasse bem dela. Olhei para o rosto de Lucas naquela foto e senti náusea. Aquele homem que eu tinha recebido na minha família de braços abertos, que eu tinha tratado como filho, tinha me destruído da forma mais cruel possível. E o pior, tinha feito isso com premeditação, com frieza, com prazer. Fechei o álbum com força e o coloquei de volta na gaveta. Olhei para a foto do meu marido na mesinha de cabeceira e comecei a falar em voz alta, como se ele pudesse me ouvir. Eu sinto muito, amor. Sinto muito por estar manchando nossa família assim. Lucas me acusou de roubo hoje, na frente de todo mundo. Marina duvidou de mim. Nossa filha, aquela menina que criamos juntos, achou que eu era capaz de roubar. E eu não sei o que fazer. Eu não sei como provar minha inocência. As lágrimas voltaram, silenciosas dessa vez. Me deitei na cama e fiquei olhando para o teto, repassando mentalmente cada palavra que tinha sido dita naquela tarde. Cada acusação, cada olhar, cada momento de humilhação. A frase de Marina ecoava na minha cabeça sem parar. Mãe, se você pegou sem querer, só devolve. Como se eu fosse uma velha demente que pegava coisas e não lembrava. Como se eu fosse incapaz de distinguir o certo do errado. Como se eu tivesse realmente perdido a cabeça. E Lucas tinha dito que eu precisava de outras opções de moradia. Ele estava falando de me internar, de me tirar da minha casa, de me declarar incapaz. E tinha dito isso na frente de 9 testemunhas. Estava preparando o terreno, construindo a narrativa de que eu estava doente, confusa, perigosa para mim mesma. Cheguei a me questionar, por um breve e terrível momento, se ele não teria razão. Se eu não estaria realmente ficando confusa, esquecida, se não teria pegado o dinheiro dele sem perceber, sem me lembrar. A dúvida plantada por ele era tão forte que até eu mesma, vítima da armação dele, estava começando a duvidar da minha própria sanidade. Olhei ao redor do meu quarto vazio. A casa grande que Lucas sempre dizia ser demais para mim. A solidão que ele usava como argumento de que eu precisava de cuidados. De repente me senti pequena, frágil, vulnerável. Exatamente como Lucas queria que eu me sentisse. As horas passaram devagar. Ouvi o relógio da sala batendo 9 badaladas. Depois 10. Depois 11. Eu continuava deitada, olhando para o teto, incapaz de dormir. A mente não parava de trabalhar, repassando tudo, procurando uma saída, uma forma de me defender. Mas não havia. Não havia testemunhas da minha inocência. Não havia provas. Era minha palavra contra a dele. E ele tinha feito um trabalho tão convincente que até as pessoas que me amavam estavam duvidando. Meia-noite passou. Depois 1 da manhã. Eu continuava acordada, a insônia pesando sobre mim como uma coberta de chumbo. Levantei, fui até a cozinha, preparei um chá de camomila tentando acalmar os nervos. Sentei à mesa da cozinha tomando o chá lentamente, olhando pela janela para o jardim escuro. Foi aí que meu olhar se fixou em algo no teto da cozinha. Um pequeno ponto branco, redondo, discreto. Um dos detectores de fumaça que o técnico tinha instalado. Mas não era um detector de fumaça comum. Era uma câmera, e de repente tudo voltou. A memória inundou minha mente como uma onda. As câmeras. Eu tinha instalado câmeras 3 semanas atrás. 4 câmeras. Uma na sala, uma na cozinha, uma no corredor, uma na entrada. Gravando tudo em alta definição, com áudio, salvando na nuvem automaticamente. Meu coração começou a bater mais rápido. As câmeras. Elas tinham gravado aquele almoço. Tinham gravado o momento exato em que Lucas disse que o dinheiro tinha sumido. Tinham gravado o momento em que eu estava na cozinha preparando a sobremesa. Tinham gravado o que realmente aconteceu naquela sala, enquanto eu não estava lá. Me levantei tão rápido que a cadeira raspou no chão, fazendo barulho. Larguei o chá pela metade e corri para a sala. Peguei o notebook que estava na estante, abri com as mãos tremendo. Sentei no sofá, o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir o pulso nos ouvidos. Acessei o software de segurança. Login e senha. A interface familiar apareceu na tela. Lista de gravações organizadas por data e câmera. Procurei pelo domingo, pelo horário específico. 14h30. Exatamente quando eu tinha ido para a cozinha buscar a sobremesa. Cliquei na câmera da sala. O vídeo começou a carregar. Respirei fundo, preparando-me para o que ia ver. Parte de mim ainda tinha medo de que as câmeras não tivessem capturado nada útil, de que o ângulo estivesse errado, de que algo tivesse dado errado. Mas não. A imagem apareceu na tela,
clara, nítida, em cores vivas. A visão era perfeita. Dava para ver a mesa de jantar com os restos do almoço, a sala de estar, parte do corredor. E dava para ver Lucas. Apertei play. O vídeo começou exatamente no momento em que eu estava saindo da sala em direção à cozinha. Eu me vi na tela caminhando, desaparecendo do quadro. A sala ficou vazia por alguns segundos. Lucas apareceu no vídeo, vindo do banheiro. Ele olhou ao redor, verificando se estava sozinho. E então começou. Lucas foi até a cadeira onde tinha deixado a jaqueta. Colocou a mão no bolso interno da jaqueta. E tirou a carteira de lá. Sua própria carteira. Do seu próprio bolso. Pausei o vídeo, o coração batendo descompassado. Voltei uns segundos e assisti de novo. Sim, ele tinha tirado a carteira do próprio bolso. O dinheiro estava com ele o tempo todo. Deixei o vídeo continuar, incapaz de piscar. Lucas abriu a carteira bem devagar, olhando de novo ao redor para ter certeza que ninguém estava vendo. Então tirou um maço de notas de dentro da carteira. As notas estavam ali. O dinheiro que ele depois ia dizer que tinha sumido. 3.000 em notas de 100. Ele contou as notas rapidamente com os dedos. 1, 2, 3, continuou contando. 30 notas, 3.000. Tudo ali, na mão dele. Então, com movimentos calmos e deliberados, Lucas guardou o maço de dinheiro no bolso da calça. Enfiou bem fundo, certificando-se que não ia cair. Pegou a carteira agora vazia e colocou de volta no bolso interno da jaqueta. Alisou a jaqueta, verificou que não havia nada suspeito, e então ele fez algo que me gelou até os ossos. Lucas olhou na direção da cozinha, onde eu estava, e sorriu. Não foi um sorriso nervoso ou ansioso. Foi um sorriso malicioso, confiante, cruel. O sorriso de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e estava gostando disso. O sorriso de um predador prestes a atacar sua presa. Ele respirou fundo, como um ator se preparando para entrar em cena. Ajeitou a postura. Colocou uma expressão neutra no rosto. E então, de forma abrupta, começou a teatralizar. Pegou a jaqueta, abriu o bolso interno, tirou a carteira vazia. Olhou dentro dela com expressão falsa de choque, e então gritou. Aquele grito que eu tinha ouvido da cozinha. Não acredito. Não é possível. O vídeo continuou mostrando ele agindo, fingindo descobrir o sumiço, chamando a atenção de todos. Cada movimento tinha sido calculado, ensaiado, planejado. Pausei o vídeo novamente. Coloquei a mão na boca, em choque absoluto. Ele tinha armado tudo. Cada segundo daquela cena foi premeditado. Ele colocou o próprio dinheiro no bolso, escondeu a carteira vazia e então fingiu que tinha sido roubado. Me incriminou na frente de toda a família com uma atuação digna de Oscar. Voltei o vídeo de novo. Assisti pela terceira vez. Queria ter certeza absoluta, queria gravar cada detalhe na memória. E a cada vez que via, a raiva dentro de mim crescia mais. Não havia dúvida possível. Não havia margem para interpretação. Lucas tinha armado uma cilada perfeita. Tinha me destruído publicamente com base em uma mentira elaborada. E se não fosse pelas câmeras, ele teria conseguido. Teria me feito parecer louca. Teria convencido Marina a me internar. Teria ficado com minha casa, minhas economias, tudo. Salvei aquele trecho específico do vídeo numa pasta separada. Copiei para 3 lugares diferentes. Pasta local, pendrive, nuvem. Não ia correr nenhum risco de perder aquela prova. Aquele vídeo era ouro puro. Era minha salvação, mas não parei por aí. Se Lucas tinha feito isso hoje, de forma tão calculada, quantas outras coisas ele tinha feito? Voltei para o menu do software e comecei a revisar outras. Gravações das últimas semanas. Encontrei o vídeo de Lucas pegando dinheiro do meu quarto 15 dias atrás. Salvei. Encontrei o vídeo dele pegando objetos da cômoda. Salvei. E então encontrei. O vídeo mais damning de todos. Era de 10 dias atrás. Lucas sozinho na minha sala, ao telefone. Aumentei o volume do notebook ao máximo para ouvir cada palavra. Cara, é moleza total. A velha nem percebe quando pego as coisas dela. E o melhor é que eu falo pra Marina que a mãe dela tá ficando esclerosada e ela acredita em tudo que eu digo. É impressionante como é fácil manipular. Semana que vem eu pego mais. Tenho que pagar aquela grana que perdi nas apostas online. Tá ficando pesado. Os caras estão me cobrando todo dia. Mas tranquilo, a sogra tem grana de sobra. Ela nem vai notar. E ele riu. Aquela risada baixa, maldosa. Salvei aquele vídeo também. Copiei 3 vezes. Aquela conversa era a confissão completa. Ele admitindo que roubava, que manipulava a Marina, que me fazia parecer louca de propósito, que tinha dívidas de apostas.
Era mais do que eu precisava. Eram 3h15 da manhã quando terminei de revisar e salvar todos os vídeos relevantes. Tinha provas de tudo. Cada roubo, cada mentira, cada manipulação. Tudo gravado em alta definição, com data, hora e áudio claro. Fechei o notebook e encostei no sofá, respirando fundo. A raiva que tinha sentido antes se transformou em algo diferente. Era determinação. Era poder. Era a certeza absoluta de que eu tinha a verdade do meu lado. Lucas tinha me exposto publicamente. Tinha me humilhado na frente de toda a família. Tinha feito minha filha duvidar de mim, meus netos terem medo de mim. Tinha me tratado como uma criminosa, revirado minha bolsa, sugerido que eu fosse internada. E agora eu tinha cada segundo da farsa dele gravado em vídeo. Mas não ia simplesmente mandar os vídeos para Marina por mensagem. Não ia confrontar Lucas em particular. Isso seria deixar ele controlar a narrativa de novo. Ele ia dizer que os vídeos eram editados, que eu estava mentindo, que estava obcecada em destruir ele. Não. Ia fazer exatamente o que ele fez comigo. Ia reunir as mesmas 9 pessoas. Ia fazer outro almoço de domingo. E ia mostrar os vídeos para todos ao mesmo tempo, na frente dele, sem que ele pudesse fugir ou inventar desculpas elaboradas. Ele me deu um show de falsidade e manipulação. Eu ia dar um show de verdade e justiça. Olhei para o relógio. 4 da manhã. O sol ia nascer em algumas horas. E com o nascer do sol, começaria minha preparação. Porque Lucas tinha escolhido a mulher errada para destruir. E ele ia descobrir isso da pior forma possível. Na segunda-feira de manhã, acordei com uma clareza mental que não tinha há meses. Tinha dormido apenas 3 horas, mas me sentia desperta, focada. Revisei os vídeos salvos no notebook mais uma vez. Tudo estava perfeito. As provas eram irrefutáveis. Por volta das 10 da manhã, Marina ligou, voz carregada de culpa, pedindo desculpas pelo que tinha acontecido. Mantive minha voz calma quando disse que tudo bem, que entendia. Ela ficou surpresa com minha tranquilidade, esperava me encontrar desesperada. Perguntou se eu não estava brava com ela por ter duvidado. Respondi que não estava brava, só em paz, porque a verdade sempre aparece. O que você quer dizer com isso, mãe? Só que eu sei quem eu sou, e em breve você também vai saber. Todos vão saber. Convidei todos para outro almoço no sábado. Disse que tinha algo muito importante para mostrar. Marina hesitou, mas acabou concordando. Na terça-feira, Lucas me ligou de número privado cobrando o dinheiro. Mantive a voz gelada dizendo que eu não tinha pegado nada, mas que tinha certeza que o dinheiro ia aparecer. Ele ficou irritado, ameaçou tomar providências sérias, disse que podia me convencer Marina a me internar. Respondi tranquila que ele podia tentar, mas que a verdade ia aparecer antes. Muito antes. Que verdade? Do que você está falando? Estou falando que eu sei exatamente onde seu dinheiro está. E no sábado todo mundo vai saber também. Ele gritou perguntando se eu tinha pegado ou não. Respondi calmamente que nos veríamos no sábado, que seria um dia inesquecível, especialmente para ele. Desliguei na cara dele. E vocês, o que fariam no meu lugar nessa situação? Teriam a paciência de esperar o momento certo para expor a verdade ou confrontariam imediatamente? Se você está gostando da história até aqui, deixa aquela curtida no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Durante a semana me transformei. Fui ao salão, arrumei cabelo e unhas. Comprei um vestido novo azul marinho. Queria estar impecável. Queria que Lucas visse que não tinha me quebrado. Na quinta-feira, Lucas apareceu na minha porta socando e gritando que precisava do dinheiro, que tinha gente cobrando. Abri a janela mantendo a porta trancada. Perguntei se era por causa de apostas. O rosto dele ficou branco quando percebeu que eu sabia. Fechei a janela enquanto ele gritava do lado de fora. Passei a cesta preparando tudo. Limpei a casa até brilhar. Testei o notebook conectado à TV 3 vezes. Preparei lasanha, salada, pão de alho. Tudo perfeito. Na noite de sexta, antes de dormir, assisti aos vídeos pela última vez. Não senti mais raiva, senti paz. Certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. No sábado às 3h, Marina chegou cedo com Lucas e as crianças. Lucas entrou desconfiado, olhos fixos no notebook conectado à TV na sala. Perguntou se eu ia ver filme. Respondi olhando diretamente para ele que ia mostrar vídeos muito interessantes. O rosto dele perdeu cor. Quando todos chegaram, Lucas tentou convencer Marina a ir embora, dizendo que não estava se sentindo bem. Ela foi firme pela primeira vez, dizendo que ele ia ficar. Vi Lucas engolir seco, derrotado. Me aproximei dele, colocando a mão no ombro, sentindo ele tremer. Hoje vai ser um dia muito revelador.
Lucas, tenho certeza que depois do almoço você vai se sentir exposto. Fiz uma pausa dramática. Aliás, quis dizer aliviado. Sabe como é? Gente da minha idade confunde palavras. A ironia era cristalina. Lucas me olhou com medo genuíno. Durante o almoço ele mal comeu, suava visivelmente. Eu estava tranquila, conversando normalmente. Às 15h15, me levantei e bati na taça pedindo atenção. A sala ficou em silêncio. Disse que precisava falar algo importante sobre o que tinha acontecido semana passada. Marina tentou me interromper, mas levantei a mão. Lucas, você lembra quando disse que pessoas da minha idade ficam confusas? Você tinha razão sobre uma coisa. Por isso instalei câmeras de segurança há 3 semanas. O rosto de Lucas ficou branco. Você... tem câmeras? Tenho, Lucas, 4 câmeras. E elas gravaram tudo. Lucas tentou sair correndo, mas Roberto bloqueou a porta. Todos mandaram ele sentar. Expliquei que as câmeras mostraram exatamente quem era o ladrão. E não era eu. Mostra, mãe. Eu quero ver. Liguei a TV. Cliquei no vídeo. A sala assistiu em silêncio absoluto. Lucas tirando a carteira do próprio bolso, pegando o dinheiro que já estava lá, guardando no bolso da calça, escondendo a carteira vazia. E então, o momento que fez todos prenderem a respiração. Lucas sorrindo antes de começar o teatro. Quando o vídeo terminou, o silêncio era sepulcral. Marina gritou perguntando como ele pôde fingir tudo aquilo. Lucas tentou explicar, mas ela não deixou. O empurrou com força. Ele tentou dizer que eu tinha invadido a privacidade dele, mas Roberto o cortou dizendo que eu estava na minha própria casa. Mostrei os outros vídeos. Lucas pegando objetos do meu quarto. Lucas pegando dinheiro outras vezes. E então, o vídeo final. Lucas ao telefone confessando tudo, dizendo que era moleza roubar de mim, que manipulava Marina, que precisava pagar apostas. Marina soltou um grito de dor quando ouviu aquilo. Lucas tentou dizer que estava bêbado, mas ela não acreditou. Revelei que ele tinha 15 mil reais em dívidas de apostas. Marina explodiu de raiva, foi minha vez de falar. Fiquei de frente para Lucas. Ele não conseguia me olhar. Perguntei se ele lembrava de ter me acusado, de ter revirado minha bolsa, de ter dito que eu precisava ser internada. Descrevi como aquilo me destruiu, como fiquei a noite inteira acordada questionando minha própria sanidade. Como você se sentiria se alguém fizesse isso com você? Lucas não respondeu. Continuei implacável dizendo que ele não tinha pedido desculpas, só dado desculpas. Que eu não ia ter compaixão porque ele não teve comigo. Que ele não era mais bem-vindo na minha casa. Fui até a porta e abri. Sai, agora. Marina pegou a bolsa dizendo que ia com ele, mas não para casa. Ia deixá-lo na casa da mãe dele e depois iria para um hotel com as crianças. Precisava pensar se ainda queria ser casada com ele. Lucas saiu derrotado. Fechei a porta. Marina veio me abraçar chorando, pedindo perdão. Abracei minha filha de volta, dizendo que ela não tinha culpa. Nos meses que se seguiram àquele sábado de revelação, muita coisa mudou. Marina pediu o divórcio 6 meses depois. Lucas tentou lutar pela guarda compartilhada das crianças, mas o histórico de vício em apostas e os vídeos dele roubando pesaram contra ele no tribunal. Ele tem apenas visitas supervisionadas agora, num centro especializado, sempre com um monitor presente. As dívidas de apostas de Lucas só aumentaram depois que tudo veio à tona. Descobrimos coisas ainda piores. Ele tinha sacado quase todo o dinheiro da poupança que Marina tinha guardado para a faculdade das crianças. 15 mil reais que ela juntou ao longo de anos, centavo por centavo, desapareceram nas apostas online dele. Quando Marina confrontou, ele inventou que era para um investimento que deu errado. Mais uma mentira na pilha gigante de mentiras. Marina e os netos voltaram a frequentar minha casa. Os almoços de domingo retornaram, mas agora com um sabor diferente. Mais genuínos, mais leves, sem aquela tensão invisível que Lucas sempre trazia. Miguel e Sofia não têm mais medo de mim? Voltaram a me abraçar, a correr pela casa, a pedir para a vovó contar histórias. Miguel, alguns meses depois, me perguntou por que o papai não vinha mais nos almoços. Foi uma conversa difícil para uma criança de 6 anos, mas Marina e eu decidimos ser honestas dentro do apropriado para a idade dele. Dissemos que o papai tinha feito coisas erradas, tinha mentido e pegado coisas que não eram dele, e que por isso não podia mais vir na casa da vovó. Miguel pensou por um momento e disse que o papai tinha feito coisa de ladrão, que na escola ensinaram que pegar o que não é seu é roubar. Doeu ouvir aquilo de uma criança tão pequena,
Mas ele estava certo. A relação entre mim e Marina ficou mais forte do que nunca. Ela vem me visitar pelo menos 3 vezes por semana, traz as crianças, cozinhamos juntas, conversamos sobre tudo. Ela sempre pede desculpas por ter duvidado de mim. E eu sempre respondo a mesma coisa. Ela não tem culpa. Lucas era muito bom manipulador, sabia exatamente quais botões apertar, quais palavras usar. Minha irmã Silvia se tornou ainda mais presente. Ela liga todo dia, passa aqui toda semana, sempre diz que se sente culpada por ter tido aquele segundo de dúvida. Eu entendo completamente. Lucas tinha construído uma narrativa tão convincente que até quem me conhecia, a vida inteira, hesitou. A história se espalhou pela vizinhança. No início, achei que seria algo negativo, que as pessoas iam fofocar. Mas foi o oposto. Várias mulheres, especialmente as mais velhas, vieram me procurar para dizer que eu tinha feito a coisa certa, que minha coragem de me defender tinha inspirado elas. Uma senhora de 70 anos me contou que o filho dela vivia pedindo dinheiro emprestado e nunca devolvia, e que depois de ouvir minha história, ela teve coragem de estabelecer limites. Outra me disse que o genro fazia comentários parecidos sobre ela estar ficando esquecida e que agora percebia que era manipulação. Hoje, quase 1 ano depois, posso dizer que minha vida está em paz. Durmo bem à noite sabendo que fiz a coisa certa. Minha consciência está limpa, minha dignidade foi restaurada, minha família sabe a verdade e está ao meu lado. As câmeras continuam instaladas, me dão sensação de segurança. Já virou hábito revisar as gravações ocasionalmente. Mas a maior lição que aprendi com tudo isso não foi sobre vingança ou justiça, embora ambas tenham sido importantes. A maior lição foi sobre dignidade e sobre o valor de conhecer a própria verdade. Tem gente que vai tentar te fazer duvidar de quem você é. Vão plantar sementes de insegurança, vão usar sua idade, sua condição, suas vulnerabilidades contra você. Vão tentar te convencer de que você está errado, confuso, doente. E às vezes, nas noites mais escuras, você pode até começar a acreditar neles. Mas se você conhece sua verdade, se você sabe no fundo do seu coração quem você realmente é, nenhuma mentira do mundo pode destruir isso permanentemente. Lucas quase conseguiu. Quase me fez acreditar que eu estava ficando louca. Quase destruiu minha relação com Marina. Quase me tirou da minha casa. Mas a palavra-chave é quase. Porque no momento crucial, quando estava sozinha questionando minha própria sanidade, eu lembrei das câmeras. Lembrei que tinha tomado uma decisão consciente de buscar a verdade. E a verdade me libertou. Para aqueles que têm pais idosos, sogros, avós, prestem atenção. Idosos são alvos fáceis para manipulação, porque a sociedade já os vê como frágeis, esquecidos, confusos. É fácil plantar dúvidas sobre a capacidade mental deles. Mas idade não é sinônimo de incapacidade. Experiência não é confusão. E só porque alguém é mais velho, não significa que não mereça respeito, dignidade e o benefício da dúvida. Marina aprendeu essa lição da forma mais dolorosa. Ela carrega a culpa até hoje por ter duvidado, mesmo eu dizendo que não precisa. Mas a experiência a tornou mais vigilante, mais atenta, mais protetora. E isso salvou outras pessoas. Ela agora trabalha como voluntária num grupo de apoio para vítimas de abuso financeiro familiar, ajudando outros que passam pelo que passamos. A última lição que quero deixar é esta. Nunca subestime uma mulher que foi forçada a se defender. Nunca subestime alguém que você empurrou contra a parede, porque quando tiramos tudo de uma pessoa, quando a humilhamos até o limite, ou ela quebra completamente, ou ela se torna inabalável. Eu escolhi a segunda opção. Lucas achou que eu era apenas uma velha sozinha, fácil de manipular, fácil de roubar, fácil de destruir. Ele não contava com o fato de que eu tinha passado 58 anos aprendendo, crescendo, me fortalecendo. Ele viu apenas a superfície, uma mulher mais velha, sozinha, vulnerável. Mas eu não era vulnerável. Eu era cautelosa. Eu era esperta. E eu estava preparada, então para qualquer pessoa que esteja passando por algo parecido, que esteja sendo manipulada, desrespeitada, feita de louca, você não está sozinha. Você não está louca. E você tem mais poder do que pensa. Documente tudo. Confie no seu instinto. Busque a verdade. E quando chegar a hora de se defender, faça isso com toda a força que você tem. Porque dignidade não é algo que alguém pode tirar de você, a não ser que você permita.
Verdade não pode ser permanentemente enterrada. E justiça, mesmo que demore, eventualmente chega para aqueles que têm coragem de lutar por ela. Obrigada por ter ouvido a história até o fim. Comente abaixo o que achou, gostamos muito de interagir com vocês. Se inscrevam também no canal para acompanhar as próximas histórias que prometem ser ainda mais desafiadoras, inspiradoras e com reviravoltas incríveis. E lembrem-se, sua verdade é sua maior força. Nunca deixem ninguém tirar isso de vocês. Até a próxima!